Quer aprender a fazer a melhor massa de pizza de todas e ainda ter várias dicas de congelamento? Vem comigo! Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E gente, tem coisa melhor do que terminar a semana trazendo esse cuidado para sua família, que é servir uma pizza artesanal para os seus filhos, para o seu marido, para sua esposa. Tem coisa melhor, gente? Não tem. E não tem coisa melhor do que essa massa de pizza. É uma massa macia, aerada. Eu vou dar dicas de congelamento, vou dar dicas de recheio, de como abrir a pizza. Fica aqui comigo até o final que esse vídeo tá muito bom. E vamos para os ingredientes da nossa pizza. Aqui eu vou usar 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de açúcar, um pacotinho de fermento biológico instantâneo seco. Esse pacotinho ó, tem 10 gramas. Pessoal, tô mostrando aqui de pertinho para vocês porque esse pacotinho é aquele que você encontra no mercado, tá? Nas gôndolas do mercado. É aquele fermento de pão, fermento de pizza. E pode ser de qualquer marca, tá? Eu tô usando esse daqui, que era o que tinha no mercado onde eu fui. Mas você pode utilizar de qualquer marca que vai dar certo. 1,5 xícaras de água morna. Coloque essa água aí 30 segundinhos no micro-ondas, só para ajudar a ativar o seu fermento um pouco mais rápido, tá? Um ovo inteiro e meia xícara de óleo e 500 gramas de farinha de trigo. Ai, Lari, não tenho balança, não dá para fazer. Como é que eu vou pesar 500 gramas de farinha de trigo? Tem algumas formas aí. Enquanto eu tava pesando a minha farinha de trigo, eu fui medindo na xícara. E ela dá exatamente 4 xícaras de chá, aquela xícara medida que a gente usa, tá, para culinária. 4 xícaras de chá de farinha de trigo. Então você pode substituir aí os seus 500 gramas por 4 xícaras de chá. Ou você pode o quê? Comprar um pacotinho aí, não tem a xícara culinária e tudo, compra um pacote de farinha de trigo de 1 quilo, coloca com ele fechado mesmo, metade para um lado e metade para o outro. Pronto, você tem 2 vezes 500 gramas, tá vendo? Não é por falta de balança que você não vai trazer pizza para sua família nesse final de semana, né? E vamos ver como é que a gente faz essa pizza. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar todos os ingredientes até o fermento num bowl e vamos sovar. Aí você tem 2 formas de fazer. Você tem a forma de sovar à mão, que como que você vai fazer? Colocar todos os ingredientes no bowl, começar a mexer com uma colher de pau, mexer bastante. Quando você viu que a colher de pau ali não tá dando mais vazão, tira ela e mão na massa. Começa a sovar. Sova aí de uns 5 a 10 minutinhos, tá, gente? Até essa massa ficar bonita, ficar macia, tá? Agora, tem uma coisa. Essa massa, ela é úmida e ela é grudentinha. Porque é isso que vai fazer com que a sua pizza lá no final fique macia, não fique dura, sabe? Não fique pesada, fique uma pizza macia, aerada, né? Então, quando você for sovar a mão, toma cuidado para não ficar jogando farinha. É 500 gramas, gente, não precisa jogar mais farinha. Toma cuidado para não ficar jogando farinha. Ah, não tá dando ponto, não tá desgrudando. Não, ela não vai desgrudar mesmo não, tá? Depois, na hora de abrir ela, aí a gente joga uma farinha para ajudar a gente a abrir. Então, toma esse cuidado se você for sovar a mão. E a segunda forma que a gente tem de fazer é na batedeira, usando o gancho da batedeira planetária, tá? Se você tiver condição de ter uma batedeira, é óbvio que você não precisa ter uma batedeira para fazer pizza para sua família. Mas se você tiver essa condição, vale a pena o investimento, gente, porque você não consegue trazer só pizza, você consegue fazer pães, empadas, uma variação de coisas e essa batedeira vai trabalhar para você, ela vai te servir ali, né, no dia a dia. Então, olha bem, procura, pesquisa, se você tiver condição, investe numa batedeira, vai ajudar você a cuidar da sua família, trazendo coisas artesanais sem ter tanto trabalho. E eu vou fazer a minha aqui na batedeira, tá? Então vou colocar todos os ingredientes no bowl da batedeira e bater de 3 a 4 minutos. Claro, porque a batedeira tem uma força maior do que o braço da gente, né? A gente sova por mais tempo. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso. E aí eu vou fazer aqui na batedeira, o começo é igual, tá? Tanto a mão quanto na batedeira do mesmo jeito. Vou mexendo aqui, por quê? Pra não voar tudo a hora que eu ligar a minha batedeira, né? Então eu já vou agregando os ingredientes aqui, ó.
Dou uma boa mexida, agrego a farinha. E aí eu já aproveito para mostrar para vocês o ponto de quando colocar a mão na massa, tá? E quando a minha colher não estiver mais dando conta, ó. Vou agregando tudo com a colher. Percebam que não tem mais quase farinha sobressalente, tá? Então agora seria a hora de eu começar a sovar com a mão, tá? E eu vou sovar aqui na batedeira. E olha aí, 4 minutos depois eu já tenho a minha massa pronta, sem esforço nenhum, gente. E como é que eu sei que a minha massa ficou pronta? Tanto na batedeira quanto na mão, gente, a sova dela, o ponto dela é esse aqui, ó. É um ponto de puxa, ó. Olha só como é que ela puxa, estão vendo? E ela fica, ó, ao mesmo tempo que ela não gruda no dedo, eu tô colocando ela não gruda, mas ela fica levemente pegajosa, estão vendo? Esse é o ponto ideal da massa, não coloca mais farinha não, ela tá no ponto certo. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir essa massa com papel filme e vai deixar ela crescer. E aí eu tenho uma dica especial para ajudar essa massa a crescer mais rápido. O que você vai fazer? Pega um copinho com água, coloca no micro-ondas, um copo pequeno, tá? Com água, coloca no micro-ondas por 30 segundos. Essa água vai evaporar dentro do micro-ondas, claro que não toda, mas ela vai evaporar no micro-ondas, vai trazer uma umidade para dentro do micro-ondas, o que não vai deixar a sua massa ficar toda, sabe, craquelada. E o micro-ondas também vai trazer um calorzinho para dentro do micro-ondas, e isso vai ajudar a sua massa a crescer. Então o micro-ondas vai ficar como se fosse uma estufa. Depois desses 30 segundos, você tira a sua xícara de água de lá de dentro e coloca a sua massa coberta com papel filme dentro do micro-ondas desligado. E deixa lá por cerca de 1 hora e meia, ou até que ela dobre de tamanho e fique bem macia. Eu vou levar a minha para crescer e trago para mostrar para vocês como ela fica e pra gente abrir esses discos juntos. Voltei, a minha massa já está crescida, mais do que dobrou de tamanho. E olha isso, gente, como é que ela tá cheia de furinhos. Deixa eu descobrir aqui, ó. Olha, cheia de furinhos. Sabe o que significa isso? Que ela vai ficar uma pizza super macia. Porque ela tá aerada, ó, ela tá cheia de ar dentro dela. Olha isso. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou tirar daqui, vou colocar na minha superfície, colocando farinha em tudo, tá? Porque ela tá grudenta, como a gente já falou sobre isso. E a gente vai dividir ela em 3 partes iguais, ok? Vamos lá. Olha que massa boa de trabalhar, gente. Olha como ela é macia. Não tem muito o que fazer aqui não, só dividir mesmo, ó, tá? E agora, gente, a gente vai começar a abrir. Não tem segredo para abrir a massa. O que a gente faz? A gente vem com as pontas dos dedos, ó, abrindo ela, ó, para ficar um círculo. E aí, quando a gente já conseguiu chegar no formato de círculo, ó, que não vai mais com a pontinha do dedo, coloca um pouquinho de farinha e vem, ó, com um rolinho, ó. Ó, eu deixo ela mais fina no meio e grossinha nas bordas, que é realmente para fazer a borda da pizza. E eu meço aqui, a minha assadeira tem 28 centímetros de diâmetro, tá? Vão dar 3 pizzas de 28 centímetros de diâmetro. É aquela pizza família. Eu venho com o fundo, ó, meço, percebo que tá no tamanho certo do fundo. Aí agora, ó, vou passar aqui para minha assadeira. E na própria assadeira eu vou ajeitando, tá? Ó, vou apertando aqui no entorno, ó, para poder fazer a borda, ó. Tentando deixar ela toda do mesmo tamanho, vou passando de um lado para o outro. Aí, ó, é hora de trabalhar com a sua massa aí, tá? Olha isso. Ó,
bordas feitas, o centro mais fininho, que é o ideal da pizza. A gente pega um garfo e faz furinhos, que é para ela não fazer bolhas dentro do forno, tá? E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pré-assar cada um desses discos. Por que pré-assar? Porque depois eu vou levar no forno de novo com um recheio, então eu não posso deixar já ele ficar dourado e tudo, senão ele vai endurecer, né? Então eu vou colocar no forno por uns 5 minutinhos, ele já vai estar assado, mas ainda vai estar bem branquinho. Fica de olho aí, olha pela borda, se a borda já estiver assada, mesmo que a pizza esteja bem branquinha, tá ok, tá? Forno de 180 graus, tá, gente? Não precisa forno muito alto aqui não. Então vou abrir todos, vou pré-assar e volto para rechear com vocês. Então já assei os meus 3 discos de pizza. Olha como é que ele fica fofinho, gente. Olha isso. Olha que pizza bonita. Ó, meus 3 discos. São uma graça, né? Super arrumadinhos. Você viu? Não precisa ter muita habilidade para abrir, não. A gente vai ajeitando na forma, ele fica certinho. Olha que lindo. Nesse ponto aqui, o que que eu já posso fazer? Eu já posso dividir ela com plastiquinhos assim, né? E levar para congelar. E aí, na hora que eu quiser montar uma pizza, eu tiro um disco direto do congelador, monto ele congelado mesmo e já levo para o forno, porque ele já está pré-assado. Ou eu posso rechear os 3 discos, fechar com papel filme e levar para congelar também. E aí, na hora que eu quiser a pizza, é só tirar e levar direto para o forno, porque também já está assado, ele vai descongelar dentro do forno. Pode fazer isso com todos os recheios, eles vão durar aí 3 meses no teu freezer, tá? Então agora eu vou rechear essa daqui. Eu vou rechear com o quê? Eu vou rechear com calabresa, cebola, mussarela, orégano e molho para pizza, que pode ser qualquer um, tá, gente? Eu gosto desses molhos escritos assim, pizza, porque ele vem com aquele saborzinho já de pizza, sabe? Você pode usar qualquer um deles. Eu vou rechear essa com esse sabor, mas você pode fazer com a portuguesa, colocar ovo cozido, presunto, você pode fazer de frango com catupiry. E depois eu ainda vou colocar um ingrediente especial, que é o catupiry. Vamos lá, vamos rechear essa pizza junto comigo. E olha que bonita que já tá aqui a nossa pizza, gente. E aqui eu usei para rechear meio gomo de linguiça calabresa, 200 gramas de queijo mussarela ralado, uma cebola pequena fatiada, orégano, o molho de tomate ainda tem bastante, eu usei pouco, e um pouco de catupiry por cima. E agora eu vou levar pro forno e vou rechear outra e embalar para congelar. E aí eu volto com essa daqui já assada pra gente experimentar. E eu já voltei com a minha pizza assada, ela ficou no forno só até o queijo derreter, porque a massa já estava pré-assada, tá? E aí eu já cortei, já tá pronta para servir. E olha que imagem bonita, gente. Não tem coisa mais bonita do que a imagem de uma pizza assada, né? Olha esse queijinho, esse catupiry. E essas daqui, gente, eu embalei da seguinte forma. Uma já recheada, ó. Eu embalei com papel filme e vou congelar ela dessa forma. E a outra eu embalei com papel filme também, sem recheio, e vou congelar ela também dessa forma, tá? Então as minhas duas aqui, ó, já estão prontas para ir pro freezer e durarem lá até 3 meses. A hora que eu quiser comer uma pizza, pego já a que tá recheada, tiro, forno direto. A que não tá recheada, tiro, recheio na mesma hora, forno direto, só até derreter o queijo. E vamos deixar de conversa, vamos experimentar essa pizza, que o cheirinho aqui tá maravilhoso. Olha isso, gente. Olha que linda. Ó, coisa mais linda, hein, gente? Vamos experimentar isso aqui.
Vamos lá, gente, hora da verdade. Deliciosa. Muito gostosa, gente. Massa caseira, sem conservante, sem química nenhuma. Perfeita, feita com aquele amorzinho de mãe, sabe? Nossa, que delícia, gente, que delícia de pizza. Vale a pena fazer. Agora eu quero que você me conte aqui embaixo qual é o sabor preferido de pizza para você. O nosso aqui de casa é esse. A gente mistura aí tudo que a gente mais gosta na nossa pizza e é o nosso sabor preferido. Qual é o seu sabor preferido? E se você gostou dessa receita, gostou desse vídeo, já curte e compartilha. E se você é novo aqui, aproveita, se inscreve e ativa o sininho. Assim você fica sabendo de todas as coisas boas da vida que eu compartilho com o maior carinho aqui com vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau!